Eles não querem falar o preço porque pra turista eles cobram mais, né? Que loucura foi essa? Se não me contassem que era um lago, eu juraria que a gente estava no meio do mar. Acho que é melhor porque eu não quero ficar preso na ilha, não. A pista dá de cara com o vulcão. Eu saí de lá por causa disso. E lá vai ela. Tô indo no olho e aí a gente se perdeu agora. Graças. Esse barco é o que sale. Póngase la pila, se não se queda. Vamos lá, amor, senão vai perder. Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Agora são 5h30 da manhã, diretamente aqui de Granada, na Nicarágua. Estamos indo em busca de um terminal de ônibus para irmos até alguns pontos e chegar finalmente na ilha Ometepe, que é uma ilha muito conhecida aqui no país por estar dentro do segundo maior lago da América Central e América Latina. Então bora lá encontrar onde quer que saia esse ônibus. Aqui os terminais são assim, ó, tem vários na rua, não é um terminal central, então a gente está tentando achar qual que é o terminal na Nueva Calle, Rua Nova. Cada terminal vai para um certo lugar, então para ir para o nosso primeiro destino que a gente precisa chegar, que é Rivas, a gente tem que achar o terminal de Rivas. O terminal que a gente chegou aqui em Granada era outro terminal. Então são vários assim distribuídos pela cidade e precisa se achar. A gente viu já na internet que é meio polêmico esse lugar, que eles sempre tentam cobrar mais caro de turista. Vamos ver, né? Eles falam que cobram até pelas mochilas. A gente tá indo com uma mochila pequena, vamos ver se vão cobrar. O preço normal da passagem até Rivas é 50 córdobas por pessoa. Vou testar agora na prática aqui quanto que eles vão cobrar da gente. Por 100 também não é muita diferença, porque a gente só quer chegar até lá a tempo, né? Porque a nossa ideia é fazer um bate-volta, ir hoje e já voltar hoje. Provavelmente esse é o vídeo mais espontâneo que vocês vão ver nesse canal, porque tá sendo tudo assim em cima da hora. A gente decidiu ontem que a gente ia, a gente decidiu que ia ser bate-volta, então vai ser dessa forma, deixar acontecer o roteiro. Acho que é aquele ônibus vermelho lá na frente, que eles chamam de Chicken Bus, que é basicamente um ônibus convencional, daqueles mais antigões. Mas se vocês ouvirem falar de ônibus de galinha ou Chicken Bus, são esses aí. Quantas arribas? Não, pago agora. Quanto? Eles não querem falar o preço porque para turista eles cobram mais, né? Então eles, sobe, depois cobra. Mas não, a gente quer pagar já para depois ser cobrado triplo, 4 vezes mais. Quando a gente procurou a localização daqui, tinham vários e vários comentários. A localização é Nova Terminal Rivas, no Google Maps. E aí a gente viu lá, eles vão cobrar o dobro, vão cobrar 100, vão falar que você, para colocar sua mala em cima, tem que pagar mais, tem que pagar 50 a mais. E aí a gente já sabe. Tá, de boa, só me preocupa de ficar todo esse tempo, que acho que vai daqui a 1h30 mais ou menos, em pé, as partes. Tá totalmente lotado o ônibus, como vocês podem ver, mas já era esperado, né? Por fim ali eles não quiseram falar o preço mesmo pra gente, o motorista até falou que era 50 córdobas por pessoa. Vamos ver se vai ser esse valor, se não vai. Espero que sim, dá pra gente, se quiser, fazer um barraco, mas também a gente não quer isso. É legal que a hora que a gente tava entrando, a gente já chegou e viu algumas das figuras que estavam nas avaliações do Google, tem né? foto do rosto deles e aí deu pra ver quem era. E justamente eles que não quiseram nos responder. Que loucura foi essa? A gente demorou 1h30 mais ou menos, 1h40. Consegui sentar nos 5 minutos finais porque teve uma parada antes, aí a galera desceu. Loucura. Vamos procurar agora onde pega o táxi. Os daqui tá cobrando, um rapaz cobrou 4 dólares, o outro cobrou 100 córdobas, que dá uns 3 dólares mais ou menos. A gente viu, perguntou que lá na frente tem um coletivo assim que você pega e aí... Tem que esperar encher o táxi e aí paga 30 córdobas, é pra ser 30 córdobas por pessoa. Vamos ver onde que é, se vale a pena, porque a gente tá pertinho aqui, dá uns 10 minutos só de táxi. E como a gente tá sem bagagem praticamente, tá com uma mochila só, tá mais tranquilo, não tem essa preocupação. Olha os louros aí.
Chegamos, temos 9 minutos exatos para embarcar. Aqui é a boleteria. Isso. Quanto? 37 cada uma. Hay tempo de las 7:45 todavía? Bom, entramos, primeiro pagamos 37 córdobas por pessoa, que foi a taxa do porto aqui, os impostos, e depois compramos os bilhetes, que foram 50 córdobas por pessoa. A gente tá procurando aqui pra pegar, tá bem cheio ali, não sei se vai dar tempo. O rapaz aqui falando que já não ia dar e tal. Que loucura, tá sendo tudo tão corrido hoje, mas vai dar certo. Basicamente uma balsa, dá pra ir com o carro também. E aí a gente agora entrou e vai deixar a gente em um certo ponto da ilha, e lá a gente vai tentar ver se dá pra alugar uma moto, alguma coisa pra dar a volta nela. Acho que é 1 hora o trajeto. Quanto tempo hasta chegar aí? 1 hora até chegar. Quando a gente chegou, tinha um rapaz que tava oferecendo pra nós passeio, oferecendo moto, e falou que não dava pro tempo de pegar essa aqui. A gente viu, não, tem 10 minutos, dá sim. E aí a gente correu dele, mas enfim, ele queria nos vender a 25 o aluguel da moto. A gente já viu que não é esse valor que tem por 15 dólares. Então a gente vai deixar pra ver lá, porque provavelmente vai ser mais barato. E daí a gente passou aqui, tem que preencher o nome, o documento, nacionalidade, e o próprio rapaz do porto falou, viu, se te oferecerem moto e tal, lá é mais barato, paga 15, dá até pra tentar por 13 dólares, vamos ver, né, se a gente consegue, porque eles vão olhar a nossa cara e já vão querer cobrar mais como sempre. Mas ele já corre, não vai dar tempo e tal, e enfim, ele falou pra tomar cuidado nessas negociações, foi bem de boa. Ele quis dar uma dica mesmo e foi genuíno. Ó, e a gente acabou de entrar e já tá saindo. Já foi ali, tem lugar pra sentar, a gente vai subir ali, tem lá em cima. Chegamos, agora estacionando aqui a nossa lancha para descer. E aí, como foi o trajeto? Estacionando a nossa lancha, aqui é chique, né? A balsa. Foi bem tranquilo, tem a parte aberta aqui em cima, também tem escondido lá embaixo, que não pega sol. Mas a gente preferiu vir aqui para poder ter essa vista divina do vulcão lá de longe já. Muito, muito bonito. E já olhando de cara, aqui tem uma fila enorme ali na frente do pessoal, acho que vai pegar essa balsa para voltar. Então, aparentemente é bem disputado. Para ir foi poucas pessoas, ó, como vocês podem ver, teve esses 3 carros, algumas motos. A vinda foi de boa, mas vamos ver. A gente quer pegar a balsa para voltar às 2. Agora são 8h30, 8h49. Então foi aí mais ou menos 1 hora e 4 minutos para chegarmos. Vamos lá, tentar achar agora uma moto para alugar e dar um rolê nessa ilha. Me largassem no meio desse lago e não me contassem que era um lago, eu juraria que a gente estava no meio do mar, porque não dá pra ver, só vê algumas montanhazinhas, alguns cantos, mas parece que a gente está no meio do mar. É uma imensidão. Vamos lá perguntar se já deixa comprado os bilhetes, se compra na hora de voltar, os horários certinho para confirmar, né? Acho que é melhor, porque eu não quero ficar preso na ilha, não. Não, por favor. E a gente tem um horário limite para voltar, que seria essa penúltima balsa, eu acho, né? Pra poder chegar lá e conseguir pegar o ônibus pra voltar, senão a gente vai ter que dormir por aqui mesmo. Aparentemente ali não vende. Eu vou pra perguntar numa oficina aqui na frente, vamos lá. Todo esto es muy bien. Todo esto está perfecto hasta acá. Y acá es roca, tierra. Para cá também. Bom, tá aí, alugamos a nossa moto, foram 15 dólares, 550 córdobas que a gente pagou. A gente vacilou porque a gente deveria ter trazido um valor pra ter de depósito. Sempre que a gente aluga um carro, a gente tem que deixar um depósito, com a moto não seria diferente. É uma segurança pra eles e a gente esqueceu disso e a gente simplesmente não trouxe, nos pediram 60 dólares. Então quando vocês forem fazer isso, por favor, tragam o depósito. Mas aí tem um mocinho que a gente não contou até esse momento, que está de aniversário hoje. E aí a gente deu uma chorada por ser aniversário dele.
Eles falam, pô, por esse aniversário a gente abre a sessão, eles viram na minha carteira de habilitação ali, então não, vai lá. E não nem ficaram com a carteira de habilitação, porque tem que usar ela, então tipo, a gente não deixou nada de depósito, mas a gente tirou foto aqui, vai entregar, vai ser rapidinho, né? A gente vai dar uma volta e as duas a gente vai pegar a balsa. Eu vou até comprar pra gente o ticket da volta, porque tá bem grande a fila, como vocês viram. Agora a gente não tem mais tempo a perder, então bora lá conhecer a ilha do Ometepe. Aqui, ó, a gente vai passar onde é o aeroporto. Então, tipo, primeira vez isso na vida. É a pista do aeroporto aqui na frente e a gente vai passar nela. Olhem que loucura. Imagina que louco ter que parar pro avião pousar. Provavelmente quase nem deve passar avião por aqui, mas a pista dá de cara com o vulcão. É bom que esse avião pare, hein? Primeira experiência, check. Bem tranquilo. Uma boa parte das pistas aqui, elas são feitas de tijolinho de concreto, de briquete. Então é bem tranquilo pra andar, mas tem algumas partes que são pedra e aí acaba deslizando um pouquinho mais, mas foi de boa, né? De boa, deu uns 7, 8 minutinhos de lá até aqui. Agora a gente vai passar protetor solar, que a gente não passou ainda, vai conhecer esse primeiro lugar. Passou a primeira adrenalina. Primeira parada é aqui, ó, na Punta Jesus Maria. Bonitinho. Vamos ver, eu não faço a menor ideia do que tem aqui, do que tem para fazer na ilha como um todo. A gente só perguntou pontos principais para ir conhecendo e estamos indo. Então tudo é uma surpresa. Talvez vocês estranhem o nosso modo diferente de estar hoje, preocupados porque a gente não conhece nada, mas é porque normalmente a gente roteiriza bastante, não pelo vídeo, mas porque a gente quer saber onde a gente está indo, o que tem, quando a gente chega, a gente não depender de pagar alguém para nos explicar o que é o lugar, e não tá acontecendo isso aqui, a gente tá... Aqui só tem os pontos curtindo. importantes, esse é um, e a gente vai curtir aqui, vai ver, e é isso. Aqui é tipo uma prainha, meio que para tomar banho, acho, para apreciar. Tem várias lojinhas também. Vamos ver se a gente acha um banheiro. Tô querendo ir. Não sei se é pago, né? Vamos lá ver. Provavelmente essa área aqui é gratuita, não precisa pagar nada para entrar nas praias, mas tem vários restaurantes. E aí provavelmente o banheiro vai ter que pagar. Olha como é escura a areia daqui. Bem areia de praia vulcânica mesmo, areia preta. Aqui o quase mar, que na verdade é lago, né? Mas esse não parece um mar. Areia mais escura por ser justamente areia vulcânica. Sensacional. Aí o nome aqui chama Jesus Maria. Justamente ali, ó, tem tipo um caminho de Moisés, para quem já foi lá em Maragogi e tal. É meio que essa pegada, não tá tão estreito hoje, mas... Sabia que tinha alguma coisa muito importante aqui. Não estava lembrando o que era, até nós vermos. Aqui tem uma passarela aí no meio do mar, que agora está um pouquinho fechada, mas ela é muito semelhante ao caminho de Moisés que tem lá em Maragogi. Dá para andar por ali, mas tem um aviso que é perigoso. Pelo menos apreciar a vista a gente vai. Tá aqui, sem me molhar. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, me molhei. Achei que não ia me molhar. Vamos para a pergunta que não quer calar, ao menos na minha cabeça não quer calar. Será que essa água aqui é gelada, quentinha, mais ou menos? Vamos lá. É boa, não é gelada, mas não é quentinha não. Bem legalzinho aqui, bem gostoso para passar uma tarde, passar uma manhã. Ainda mais se quiser comer algo, né? Estrutura muito boa. Mas como o tempo é curto, vamos voltar para a nossa motocicleta Motetepe, o nome dela. Acabei de inventar, né? Acabou de inventar. Que lá em Sandra a gente tem a Shakira, que é a Motetepe, já que a ilha é a ilha Ometepe. Vamos lá. E é uma forma fácil aqui de se locomover pela ilha, né? As scooters ou essa moto são automáticas. Tem as de trocar marcha também, que tem uma potência maior. Não entendo nada de carro, de moto, mas
Pra facilitar, a gente pegou uma automática já mesmo que eles ofereceram. A gente chegou aqui, eles estavam falando que era por 20. Aí eu já falei, não, eu perguntei ali, o cara falou que era 13. O máximo que eu posso fazer pra você, o mínimo, né, que eu posso fazer pra vocês é 15. E aí a gente aceitou. E eles ainda facilitaram a nossa vida, ajudaram com a questão lá do depósito. Do depósito que a gente não tinha, tá tudo Aqui certo. está ela, sempre com muito cuidado, né? A gente vai tirando foto, fazendo vídeo, né? Sempre que aluga alguma coisa, acho que tá tudo em ordem. Bora? Bora. Bora que agora são 45 minutos de pista para ir pro próximo ponto. Depois de alguns minutos chegamos em um ponto super estratégico, aonde a gente consegue ver as duas principais... Ai, tô presa! As duas principais atrações aqui da ilha. Os dois motivos pelo qual essa ilha é tão famosa. Isso porque ela é formada a partir de dois vulcões. O primeiro deles, o mais famoso, é o Concepción, que tem 1.610 metros de altitude e ainda está ativo. E é justamente em volta dele que tem a maior parte da população aqui. E também tem o vulcão Madeiras, que ele tem 1.394 metros de altitude. Esse já está extinto, ele não está mais funcionando, não está mais em suas atividades. Porém, a gente olhando de longe tem esse perfil aí dos dois morrinhos. E Ometepe significa duas montanhas. Na língua indígena da região, eu não vou saber exatamente qual que é, mas Ome, se eu não me engano, são dois e Tepe é montanha. Essa aí é a informação, por isso que é tão visitado. Além de estar no segundo maior lago do mundo, é também a maior ilha dentro de um lago no mundo. Então realmente são 274 quilômetros quadrados de área que tem aqui e bastante gente morando aqui e há muito tempo. Hoje são 30 mil habitantes, 31 Tamanho mil. de Rio das Pedras, hein? Cidade que eu sou lá do interior de São Paulo. Verdade. É um local muito bom para ver pinturas rupestres, porque tem algumas que datam aí de muito tempo. Ou seja, essa ilha já é habitada há um tempão. E o vulcão Concepción, ele tem um formato perfeito, assim, então ele chama muita atenção, né? Porque realmente parece um vulcão, diferente de outros que a gente vai, que também são e tudo mais, mas esse é aquele que a gente desde a escola aprende a desenhar, sabe? Então por isso que ele chama bastante atenção, é o que tá aqui atrás. E tem um porém que dá pra subir, tá? Em ambos os vulcões dá pra subir, mas leva em cerca de 7, 8 horas a trilha de ida e volta. Dá pra ir com guia também, mas esse a gente vai passar. Nem que tivesse mais tempo, não sei se eu faria não, porque realmente deve ser bem desafiador. A vista deve ser maravilhosa, mas vamos passar. Deve ser incrível mesmo, mas meu joelho tá ruim, então a gente nem cogitou subir. Mas caso você queira esse desafio, saiba que tem essa possibilidade. Eu acho que o Madeira, inclusive, tem uma cascata que dá pra visualizar subindo lá nele. O nome dessa parada é justamente Mirador dos Vulcões. Aí tem uma estrutura aqui pra criançada, tem um bar, um restaurante ali, dá pra estacionar o seu carro. A gente parou a moto ali fora, já seria os vulcões, um do lado de cá e o outro do lado de lá. Concepción, Madeira. Olha a cara de motoqueiro selvagem que nós estamos. Meu Deus. Bom, foi mais ou menos 1 hora até agora de moto direto. Foi isso, né? E aí agora a gente começa meio que a voltar e parando nos pontos que a gente foi passando. Então a gente veio no ponto mais extremo que a gente vai chegar hoje por conta do horário. E agora a ideia é ir parando em alguns lugares. Tem a possibilidade de você dar a volta inteira na ilha e ir parando e admirando a beleza. Só que a gente tá com o tempo curto e a estrada agora pro lado lá do vulcão Madeira é bem ruim. Ela tem bastante pedra solta. A gente tá com uma moto que a gente já viu que é fraquinha. Na subida ali a bichinha sofre. Mas a gente também não teria tempo mesmo. A gente vai ficar mais pra cá só. E ó, pra vocês verem como é a estrada, é basicamente todo esse tipo de asfalto. Como que fala isso? Briquete. Briquete, ó. Briquete pra todo lado. Então assim, poucos buracos pra ser sincero. É até boa assim, mas... O sistema é bem legal. Eu acredito que seja mais fácil pra eles construir essas pistas assim, porque traz a peça pronta, só faz o encaixe aqui, a montagem, melhor do que fazer o asfalto, que daria mais trabalho. Olha ali, ó. Motoqueiros selvagens bombam por aqui. Por causa do sol também, pra quando chove, deve ser mais tranquilo, pra não resbalar. Uma boa estrada até. Quando a gente entra para conhecer alguns atrativos, normalmente começa uma estrada de chão, assim, de terra, tipo agora. A gente começa a ter que ir um pouquinho mais devagar, tomar cuidado com as pedras, frutas, até possíveis animais que podem aparecer. Mas
de boa. É só quando entra realmente. O restante é tudo naquele formato que a gente viu até agora. E esse local que a gente tá chegando com certeza é o mais indicado aqui da ilha. Todo mundo fala. O que eu não posso perder quando a gente pergunta? A galera fala, Orro d'Água, Orro d'Água. Então vamos descobrir por que é tão famoso assim. Já tem uma galera, até agora na pista parece que só tinha gente na ilha inteira e alguns locais, óbvio. Mas aqui já tem muito carro estacionado, até fila pra entrar, vamos ver. Olá, Vanessa. Ok. Bom, tá estacionado aqui, é bom que o rapaz do estacionamento vai sempre anotando a placa e tal. Olha, tá chique, hein? Peguei o óculos do Vic, começou a atrapalhar ele ali nas pedrinhas soltas. Eu peguei pra guardar nos meus olhos. Aqui na frente já tem um mapinha pra gente poder se localizar. Esse quadrado verde ali é o estacionamento, que é justamente onde a gente tá. E aí a gente vai descer nessas piscinas aqui, ó. É uma nascente completamente natural, esse espaço. Então, nasce aí das montanhas, dos vulcões. Não sei se é quentinha, se não é. Eu sei que o pessoal gosta de vir e passar um bom tempo aqui curtindo. Aqui tem o preço da IPS para estrangeiros é 370 córdobas, para nacionais 111, mas segundo eles, metade, né, desses 10 dólares, digamos assim, é consumação, né? Então a gente pode consumir metade do valor pago, que já dá uma doída a menos, né? Dá pra comer alguma coisinha, dá pra... Por 5 dólares não sei se dá pra comer algo não, ainda mais lugar turístico, mas... Bom, pelo menos beber algo vai dar. A gente entra e já tem algumas instruções do que a gente pode fazer, o que tem de espaço aqui. O rapaz estava nos explicando. Aqui já estamos com os nossos tickets, na verdade esses dois são os tickets da consumação, porque a gente entrega quando a gente compra, e esse aqui, olha que bonito, já dá pra ver daqui, hein? Já começa a ver a piscina. Mas bem bonito, o estacionamento super seguro segundo ele, dá pra parar, é gratuito. A gente comprou aqui as entradas que ficou justamente 740 córdobas para os dois, então aceita o cartão, então a gente conseguiu utilizar nosso cartão da Wise, que a gente estava um pouco preocupado com a quantia de dinheiro que a gente tinha. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre os cartões, e no da Nomad a gente não conseguiu usar em nenhum lugar, nem sacar aqui na Nicarágua, mas o da Wise 100% aceita, então clica aqui embaixo no link da descrição para solicitar o seu, e dá para usar em qualquer país, é excelente, melhores taxas, e com esse link você consegue fazer a primeira remessa de até 3 mil reais sem pagar nenhum tipo de taxa. Então já tá pago aqui o comprovante, os boletos, agora bora conhecer, mas tem muita coisa, né? Além da piscina, que a gente achou que era só isso, tem tipo trilhas e tal, é como bem se fosse completo. Um parque, então dá pra curtir bastante, por bastante tempo. A gente tem 1 hora, então a gente vai curtir as piscinas, que é o principal, e se der a gente vai aproveitar um pouquinho mais. Mas saiba que dá pra vir aqui com uma tarde inteira, pelo menos. Passar o dia todo, quem sabe. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas tá lotado. Vou até chegar perto aqui pra vocês verem. É muito mosquito. Meu Deus do céu. Meu... Tô chocada. Você viu a quantidade de mosquito ali? Eu saí de lá por causa disso, tava cheio de mosquito. Muito repelente. E a gente tem pouco agora, a gente gastou o nosso. Que lugar, hein? Lá vem ela, já trocou de roupa, pronta? Gelada? Muito? Tem uma corda ali que dá pra saltar, só que é um pouco raso, são 2,15 metros só. É raso pra quando pula assim em pé, então tem que ter cuidado. Terei esse cuidado. Bora lá. E lá vai ela. Olha aí. O Vi não vai fazer porque ele falou que é aniversário dele, ele não precisa se machucar no dia do aniversário dele. É que eu acho que essa corda não me aguenta, essa é a verdade. É uma estrutura metálica, mas a corda não é tão grossa, tá meio machucadinha ali. E tá indo só crianças, foi arroz, tipo, galera leve, eu sou for. A gente vai ficar de olho pra ver se alguém testa antes de você, né? Falando em testa, eu vou confessar, nem ia falar no vídeo, mas eu vi um rapaz que tava com a testa sangrando ali, não sei onde que ele bateu, e eu já fiquei meio assim, falei, se aconteceu com um, pode acontecer com dois. Eu vi ele tava mergulhando, então provavelmente ele bateu, como a água aqui é muito, muito clara, só que tem chance de você bater e machucar nas pedras, porque é pedra, é um ambiente
quase natural. Essas piscinas foram feitas, aqui a bordinha delas, mas acredito que era uma piscina natural antes, porque o chão dela é pedrinha solta. Então sim, pode ser perigoso se você não tomar todo cuidado. Mesmo. Chegou a nossa comidinha, pedimos patacones e aí vem Aqui eles queijo. chamam de tostado, inclusive. A moça falou que tem tostado que vocês podem provar. Aí a gente não sabia o que era tostado. Daí ela falou, banana frita, patacones. E aí é queijo? É queijo, acho que é um queijo colonial, fritinho E carne de porco. Olha aí, vem uma maionese, um ketchup, a gente pediu um suquinho, uma coca. Esse aqui foi o suficiente, foi 338, que daí vai dar exatamente o valor que a gente tem para consumação. Aí esses dois a gente vai pagar a mais depois. A coca foi 47, se eu não me engano, colones, e o seu suco foi 66? Isso. Então, R$10 é um suco, um valor super, super legal, para um lugar que é mais caro, inclusive. Esse espaço é mais caro, porque é privado e tudo mais, as comidas estão mais caras, mas o valor ainda tá bem legal. Agora tchau, bora comer. Vamos nessa, a gente não estava cuidando muito o horário, a gente percebeu que estamos atrasados e temos que devolver a moto e pegar a balsa, o ferry. Temos 40 minutos para chegar lá, tudo que é bom dura pouco. A gente vai pagar aqui e irmos. Listo? Gracias. O vídeo já foi antes, antecipando, fiquei aqui pagando a conta. Afinal, ele é aniversariante, eu tenho que pagar a conta, né? Brincadeiras à parte, utilizamos o cartão da Wise aqui novamente. Ficou 111 a mais do valor que a gente tinha de saldo por causa da entrada. Então, basicamente, a gente pagou só as bebidas que a gente tomou, porque os patacones ficou por conta do valor consumável que a gente já havia pago anteriormente. Agora, bora encontrar o Vi e voltar literalmente correndo. Vamos nessa? Bora! Bora que a gente tá atrasado. Graças. Tchau. Acabamos de dar um show aqui porque a gente parou pra abastecer. E cuidado quando for sair, amor, por causa das pedras soltas aqui, ó. E aí o Vi foi frear e deu uma parada ali meio drástica, derrapou. Isso Parece é quando pressa. eu tirei minha carta, eu tomei um ponto final, 2 pontos, acho que eu cheguei derrapando, foi igualzinho. 2 pontos pra ele então. Bora! Bora que agora a gente tá enchendo o nosso combustível, que era uma coisa que achou que demorar, mas foi bem, bem rápido. A gente pagou pelo tanto que a gente andou, não deu pra calcular quanto que a gente andou, não consegui ver quantos litros foram, e foi tudo muito, muito rápido. Mas deu 70 córdobas no total, então o valor ficou bem, bem ok. Tô indo no olho, e aí a gente se perdeu agora. Gracias. Ese barco es el que sale, póngase la pila si no se queda. Vamos lá, amor, senão vai perder. Gracias. Apenas ali, nada más. Já? Sí, todo listo. Bueno, muchas gracias. Esse aqui, ó. Graças. Bora na loucura, galera. Caraca, quase. O nosso barco tá saindo daquele lá, a galera tá correndo. A gente tá aqui na fila. Deu tempo, deu tempo. Gente, que loucura! Ainda bem que eles compraram pra gente os tickets já. Hasta la Estrela Santa Marta. Literalmente na hora, meus amigos. Claro que aqui vai dar um tempinho, mas aqui eles têm essa política, eles fecham o portão. Olha ali, acabou de fechar o portão, só tá abrindo pra sair. Quem tá ali na frente, ó, vai dar um zoom. Tinha um pessoal que tava pra entrar, já não conseguiu, não passa mais.
É o horário limite, muito em cima da hora, por pouco. Caraca. Que sufoco, viu? Quase que a gente perde essa balsa e a gente precisa chegar lá pra gente poder pegar nosso ônibus pra ir pra Granada, senão a gente não sabe como que a gente ia fazer, nem ideia. Que o Mas último deu sai tempo. às 4, né? Então, bora. Obrigada a Deus. Aqui no bilhete tem os horários, galera. Já de tira um saída. print aí, dá um pause no vídeo, porque Esse aqui é saindo de essencial. São Jorge, que é vindo lá do continente, né? Até parece que estamos no mar. E esse aqui voltando, ó, os de volta. Aqui é 7h45 o primeiro pra vir, e 5h45 da tarde o último, e pra voltar 6 da manhã e às 4 da tarde. Então a gente ainda teria uma possibilidade, mas por que a pressa? Porque o ônibus que vai pra Granada, o último sai 4h30. Não dá tempo de pegar o das 4 e chegar lá a tempo, demora 1 hora a balsa. Uma hora então... pra chegar e depois o tempo de chegar lá e comprar a entrada do ônibus, enfim. Deu certo. Deu. Os últimos a embarcar na balsa. Ai. Bem mais cheia. A gente veio, tinha 3 carros, agora tem um montão de carro, um montão de moto. Tá difícil até de passar aqui. Galera lá em cima curtindo. Uma galera fugindo da chuva porque começou a chover. Essa chuva não tá nem nos incomodando. O fato de a gente ter pego a balsa, de ter dado certo, já tá feliz. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we... Desembarcando, e vamos nós. Ainda bem que deu certo. Agora sim, tem solos. Terra firme. Bora lá. Pra pegar o táxi, imagino que seja lá na frente. Aí aqui tem o pessoal já esperando, provavelmente de alguma agência que contratou o passeio. Esse é um ônibus que aparentemente vai pra Manágua. É o Chicken Bus pra lá. Então às vezes você vem da capital, vai e volta, já é mais fácil, pega daqui da frente mesmo. Bom, já do lado de fora do porto, agora é procurar um táxi, porque lá dentro são só os privados, os particulares, aqui são esses coletivos que vai dividindo com a galera, vai entrando, vamos ver se a gente acha algum. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer, maybe the biggest question. Descemos, deu 40 pesos por pessoa, 40 cordas, eles falam pesos aqui. Graças. Ah, ok. Muitas graças. Baratinho, né? A gente não pode reclamar, seja táxi, seja ônibus aqui, a gente não gasta mesmo. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. É, novamente lotado igual a ida. Tentar achar um lugarzinho aqui. Vai ter jeito. Tem como vários outros países, eles vão entrando, oferecendo, tipo, bebida, comida. É uma feira céu aberto. Faltam 10, 15 minutos pra gente chegar. Finalmente a gente conseguiu sentar. Nossa. E a galera tá descendo mais picadinho agora na volta. Foi liberando espaço. Aí eu consegui sentar, o Vi ficou aqui do meu lado e agora os dois conseguiram sentar. Aqui também foi o mesmo preço, 50 córdobas por pessoa. Cansados, mas felizes. Foi dia bem legal. Claro Valeu que... a pena o bate-volta? Ah, valeu. Com certeza vale mais se tiver mais tempo e ficar por lá, mas pro nosso rotina de viagem que a gente tá planejando foi o suficiente, foi ótimo. E uma consideração é que esse ônibus da volta foi mais espaçoso, né? Tipo, claro, menos em cheio. Pé, menos cheio, então a gente não precisou ficar lutando por espaço e desgaste que foi pela manhã. Aprovado. Só podia ser menos perrengue pra chegar, né? Só que tem. Custa $160 por pessoa, que é o valor que as agências vendem. Tem como fazer de uma forma menos desgastante, mas é claro, é difícil de achar essas informações e a gente procurou bastante até a gente conseguir definir que a gente faria dessa forma. E é por isso que vocês precisam deixar o like nesse vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, porque a gente foi atrás dessas informações e a gente viveu essas informações para passar para vocês. Chegamos, foi aqui mesmo que a gente pegou, exatamente nesse lugar. Pertinho. Esse é o famoso Chicken Bus.
E assim a gente se despede de mais um vídeo. Agora é tomar um banho, dar uma descansada, que a gente já tá quase no nosso Airbnb. Isso aí, aproveitar, afinal é aniversário, né? Ainda tem que celebrar, comer alguma coisa especial. Tem que cantar parabéns ainda, que ainda não foi cantado. Uma tradição, mesmo que seja só nós dois, tem que cantar parabéns, isso é fato. Até ontem a Rô comprou uma velhinha aí. Isso é uma tradição que a gente sempre teve familiar. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa viagem, desse nosso tour, que comprovou não só pra gente, porque eu estava com dúvida que era possível fazer esse bate-volta, tanto que a gente trouxe uma muda de roupa na mochila, mas sim, foi possível, foi muito gostoso. Esperamos que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.